que foi gasto. Dá para fazer 1 quilômetro de asfalto na rodovia, certo? O Tonho sabe o valor, ele sabe. Então, eu acho assim que está jogando dinheiro fora. Se tem uma equipe que é capacitada, poderia pôr essa equipe para trabalhar, então. Agora, se não tem, vamos treinar esse pessoal, ué. Mostrar para ele como que faz, preparar, tem uma equipe para preparar primeiro, que é que chegar, não é igual. Esse dia eu estava vendo ali na Judite Correia, chovendo, o caminhão nem não é daqui, mas que veio trazer o asfalto, o cara joga de cima lá, o cara só bate a pá no está o asfalto no buraco, chovendo e vai embora. Não tem uma piche nem nada ali, não limpa o buraco. Se não esquadrejar, não preparar, não vai adiantar. Então, isso é jogar dinheiro fora. Então, a gente cobra porque a gente quer ver a cidade da gente bonita, sem buraco, sem nada, que o povo cobra da gente, que está aqui representando. Então, isso é uma coisa que deveria, né? O prefeito poderia dar uma ajeitada nisso. Sobre as estradas rurais, eu queria pedir ao prefeito que ele pegasse uma viatura, um carro da prefeitura, dá uma voltinha nas estradas rurais, para ver como que está. E dar uma olhada, dar uma fiscalizada, porque está difícil. Então, assim, às vezes acha que está uma coisa, mas não está. Que aqui de dentro você não vai fiscalizar. Dá uma volta para ver. Aí vai ter uma posição, como que está. O Tonho sabe lá do lado dele, ele deve ter saber como que está lá aquela região lá e as outras tudo aí. Então, queria pedir ao prefeito, tira um tempinho, dá uma voltinha para ver, para você ver como que está. Sábado eu fui chamado lá na Praça Cônigo Vitor, gente. Não sei se é por causa dos andarinos, o que está acontecendo, está infestado de rato. Mas infestado. Mas tem muito, mas muito. Sabe? Então, não sei se é resto de comida que o pessoal deixa, joga as coisas lá. Naquela grama, mas tem de ratinho aqui. Eu vi lá uns 100 ratinhos sábado. Então, está difícil, andando em cima da grama. Você pensa que é passarinho que está correndo, é rato, de noite. Então, está difícil. E o cheiro? O cheiro está demais. Mas está demais. Mas tem muito, só precisa de ver. Estava entrando até dentro das garrafas, lá, que as garrafas de Danone. Então, é difícil. Então, eu até também quero agradecer aqui. Eu tive também lá na igreja, no Santuário da Ajuda, na chegada do bispo, foi muito importante. Achei assim, a igreja lotada, graças a Deus, foi muito importante. A chegada, a missa foi muito bonita. Eu gostei muito. Então, eu achei assim, uma coisa muito, muito importante. O homem fala muito bem, muito tranquilo. Foi uma missa ótima mesmo. Está de parabéns o Santuário da Ajuda, recebeu o pessoal lá, receber ele. Eu acho que é de grande importância para o nosso município. E só tenho que agradecer. Muito obrigado e boa noite. Eu vou aproveitar esse momento, Roberto, e eu me acho na obrigação de, como presidente da Câmara, de falar em nome de todos os 11 vereadores para falar sobre esse seu último assunto e sobre o que o Antônio estava conversando aqui com o Rodrigo, que é investigador da polícia. Quando se trata das pessoas em situação de rua, que é a situação que hoje Três Pontas enfrenta, nós temos 54, mas ali na Praça da Igreja tem ficado entre 8 e 12 pessoas diariamente. Nós temos enfrentado sérios problemas. O comércio está sendo prejudicado. A sujeira e o mau cheiro que está ficando naquele lugar onde eles estão está atraindo ratos, baratas, coisa que é muito problemática porque isso é uma questão de saúde pública, pode transmitir doenças, né? Doenças contagiosas aí, que traz muitos problemas para a nossa população. A falta de respeito deles para com a igreja também, entram na igreja, deitam nos bancos, dormem, gritam durante a missa muitas vezes, desrespeitam as pessoas que estão saindo da missa. Algumas vezes ali eles abordam as pessoas de uma forma muito agressiva, impositiva mesmo. Quando a pessoa se nega a dar comida ou dinheiro, eles são um pouco agressivos, eles xingam, falam palavrão. Isso, infelizmente, né, nós temos que ver. A praça é tombada, é patrimônio tombado. Ali eles estão acumulando também lixo. Tem um acumulador lá que fica juntando tralha ali, né? Muita coisa. Aquilo lá não é objeto pessoal, aquilo lá é lixo. Tem os objetos pessoais, que certamente é uma mochila, um saco que ele tem ali, mas o restante é lixo.
E aí eu me senti na obrigação, na semana passada, depois de muitos problemas e de certa inércia do executivo, eu me senti na obrigação de me reunir com o Ministério Público, o doutor Arthur, para ver o que a gente pode fazer. E ele falou, Miller, faz uma campanha, o pessoal parar de dar esmola e parar de dar comida, porque enquanto der esmola, enquanto der comida, eles vão ficar ali. Eles precisam aceitar ajuda. Porque enquanto eles estiverem com comida, com bebida, com droga, e ninguém incomodar, eles vão ficar ali, eles não vão aceitar ajuda. E aí me reuni com todas as forças de segurança pública, o vice-presidente esteve presente, para ver as ações, né? Importunação do trabalho. Na quinta-feira, tinha 5 em frente à padaria Neto. 5. E aí isso, o cliente vai lá para tomar um café, não resolve não entrar, passa direto, vai para outro lugar. Não sente vontade de entrar. E aí chegou um guarda municipal e uma outra pessoa que provavelmente trabalha no CREAS, né? Não tenho certeza. Mas eles tentaram de todas as formas tirar eles dali e eles não quiseram sair. Eles falaram, não, nós não vamos sair daqui não. Nós não estamos incomodando ninguém. E aí, por fim, a pessoa olhou para eles e falou assim, por favor, reveza pelo menos. Pedindo para ir para a porta de outra loja e depois voltar. Reveza. Então nós chegamos num momento em que a situação está muito difícil. Porque, querendo ou não, esse grupo que está ficando na Praça da Igreja, ele vai atraindo outras pessoas para chegar ali também e permanecer ali. A gente precisa de uma ação um pouco mais efetiva do próprio CREAS. Eu sei que o CREAS faz o trabalho dele, oferece, né, o café, o guarda-volumes, mas eu acho que vai precisar ser um pouco mais impositivo. Eu estou aguardando a Marina e o John Michael, que é quem está responsável hoje pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Eu estou aguardando os dois, porque tinha uma reunião agendada com eles hoje, 10 horas da manhã, desmarcaram, porque a Marina queria se atualizar sobre os dados e tudo mais, queria se reunir comigo depois de estar ciente de fatos mais profundos. Eu estou aguardando essa reunião para ver o que a gente efetivamente vai conseguir fazer. Me reuni aqui nessa casa na terça-feira com o comércio, representantes do comércio local, já pedi que eles falassem com os funcionários, com os clientes, para não dar esmola, não dar comida. Estou esperando o Denis, que está aqui presente, que é do marketing da prefeitura, fazer cartazes para não doar comida, para eu ir em todo o comércio e pregar isso, pregar nos postes, pregar nas paredes, a sentinela fazer um trabalho efetivo, transmitindo isso durante toda a sua programação, para ver se a gente consegue fazer com que essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade aceitam ajuda ou voltam para suas casas, voltam para suas famílias. Porque a gente sabe que está muito problemático, está muito difícil. A gente passa ali 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, já tem 8, 9 ali, alguns embriagados, sempre naquele banco ali, já pedindo ali para o pessoal que passa para poder pedir dinheiro. Enfim, está uma situação onde a gente se sente com os pés e as mãos amarrados, porque realmente não tem para onde correr. Senhor presidente, esses ratos, até foi um advogado que me chamou lá, sabe, para me ver, mas você tem muito aqueles pequenininhos, sabe? Esse camundonguinho aqui, é ruim até para eles, causa doença para eles. Tem um vídeo, o Beto Maciel que gravou, está no Facebook do O Beto estava Maciel. lá também. Mostrando os ratos. Sim. Então, o senhor Chico já teve que fazer uma grade lá na porta da loja para evitar o mau cheiro, que eles estavam dormindo lá. O Clube Transpontano teve que colocar madeirite ali, ó, de fora a fora, tampando tudo, porque eles estavam dormindo ali. Tem um moço que tá dormindo em cima da grama, fez uma barraca em cima da grama lá, que é daqui 3 pontas também. Então, tá ficando uma situação difícil. E ele fica no farol pedindo dinheiro para o cachorro, não é nada para ele. Então, a situação está complicando cada dia mais. E esses ratos prejudicam, tanto faz o comércio, todo mundo ali perto, o hotel, a lanchonete. Então, para a igreja, tanto que tem, daqui um dia vai entrar na igreja também. Então é perigoso. Precisava dar um jeito de jogar um veneno, mas jogar um veneno vai matar cachorro que fica na praça. Complicado, de todo jeito é complicado. Vereador. Presidente, boa noite a todos. É uma situação difícil. Se não começar o combate, Deus lá de baixo, com os moradores de rua, não vai dar conta. Igual uma pessoa falou para mim
nas redes sociais, mas, vereador, você tem que dar a solução. Eu não assino, não sou o prefeito e não comando a Secretaria de Assistência Social, não comando o CRAS. Não sou promotor, não trabalho no Ministério Público, não sou polícia, não sou delegado, sou representante do povo. A minha opinião é muito simples. É chegar assistência social, o CRAS, com a polícia, com o aparato e perguntar: você é da onde, meu querido? Pede o documento dele, puxa da onde que ele é. Ah, eu sou de Varginha. Você quer trabalhar aqui? Você quer tomar um banho? Você quer mudar de vida? Não. Pegar ele, dar a passagem de ônibus para ele e ele ir embora da cidade. Essa é uma solução viável, porque ele não quer nada, ele não pode ficar. Ele não pode ficar lá tentando de segunda a segunda na praça. Eu entendo, mas só em cunho de estatística mesmo, hoje nós temos 54 moradores de rua, devidamente listados, documentados, tá? Desses 54, apenas de 4 a 6 são de outras cidades. O restante é daqui. Então, leva eles lá para a família deles. São poucos. Eu não sou o executivo. Eu não sou o executivo. Mas faz 10 dias que eu marquei reunião com o Ministério Público, o Dr. Marco Túlio, psiquiatra, para ver sobre internação compulsória. Marquei reunião com toda a segurança pública para ver o que podia ser feito. Marquei reunião com todo o comércio. O Louis e aqui a Câmara Municipal entregou em todo o comércio 40 cartas convite para o comércio vir aqui, a gente poder ter uma reunião de diretriz mesmo. E além disso, tentei marcar a reunião aí com a Marina, mas ainda não tive sucesso nessa reunião com a Marina, porque é quem, junto do Conselho Municipal, pode, de alguma forma, também nos ajudar, porque se não for uma ação coletiva, ação isolada não vai resolver. Não é a polícia que vai resolver sozinha, não é os vereadores que vão resolver sozinhos, não é o Marco Túlio que vai resolver sozinho, não é o Ministério Público que vai resolver, não é. Ou todo mundo abraça e vai junto para a gente conseguir vencer, ou a gente não vai sair do lugar. Porque faz 1 ano e 3 meses que a gente está batendo nessa tecla e não sai do lugar. Na hora que a gente pensa que vai avançar, porque tirou a barraca, levou para uma pousada, ficou 1 mês, volta tudo de novo, voltamos a estaca zero. Enquanto não tiver uma efetividade e um movimento, principalmente do executivo, de algumas ações que devem ser feitas, porque o que está sendo feito não está resolvendo. Então, continuar fazendo o que está sendo feito não vai resolver. Vai continuar nadando sem sair do lugar. Precisa de meta, precisa de planejamento, precisa de estratégia. Se não tiver isso da parte do executivo, a gente não vai sair do lugar. Outra coisa, o senhor falou sobre esmola. Lá na frente do supermercado Piranga, teve um que ele estava ganhando R$300 por dia. Por dia. Então o cidadão também não pode dar dinheiro. Tem cidadão, ele quer pagar. Ele quer pagar os pecados dele dando esmola na rua. Está errado também. Ué. Ele está chamando o malandro para o lado dele, quer pagar os pecados dando 10, dando 20. Isso não existe, não. Tem que fazer o bem, mas aonde merece. O morador de ruas quer o dinheiro para comprar o crack. Para comprar o crack. Não é? E quem está bancando é o povo. Quando quiser fazer boa ação, doa lá pro Bom Samaritano. Eles estão recebendo, lá eles acolhem, eles estão hoje dentro do Bom Samaritano, com 36 pessoas lá dentro. Quer fazer boa ação no hospital, eles estão hoje com 36 pessoas. No Carmelo. É isso. Né? Nós vamos passar agora para o 4º vereador inscrito, o vereador Matheus Dias. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Valéria, público presente. Cumprimento a todas as pessoas aí, em nome do Emides, da Lúcia, da Camila. É um prazer ter vocês aqui conosco. Cumprimento também todos os que nos assistem de casa. É um grande prazer estar com vocês nessa noite de segunda-feira. Começo, senhor presidente, falando aqui da Rua Tupã. Quero, em nome da população aqui, agradecer ao secretário de Obras e toda a sua equipe, que realmente teve uma tentativa de tapa-buracos 2 vezes naquela rua, sem sucesso. Dessa vez, foi retirado todo o asfalto e colocado um asfalto novinho.
creio eu, na minha opinião, né, foi feito isso semana passada. Eu acho que está cedo para a gente tomar algum tipo, para a gente dar algum tipo de, na minha opinião, eu dar um tipo de alguma opinião aqui. Mas creio eu que ficou muito bom. Ficou muito bom o asfalto. Espero que se mantenha, né? A circular provisoriamente não está passando na rua para o asfalto se compactar, o asfalto firmar. Sim, depois a circular vai voltar a passar. Mas a população está agradecendo muito. Então fica aqui o meu muito obrigado em nome da população por esse asfalto colocado lá na Rua Tupã. Falo aqui também, deputado federal Mareringer, que destinou aí 100 mil reais, que vai ser executado aí para atenção primária, ou seja, né, para os postos de saúde. Muitos postos aí do nosso município vão ser atendidos com essa emenda aí do deputado federal Mareringer no valor de 100 mil reais. Falo aqui também, hoje eu estive no Centro de Especialidades Provisório, né, que o Centro de Especialidades Oficial é aqui na parte de cima. Então, ele está ali do lado da Secretaria de Saúde. Quero aqui também dar os parabéns aqui. Eu conheci o prédio lá, o Daniel, o Maciel, o Alexandre, que futuramente vai ser a farmácia, a segunda farmácia municipal da nossa cidade, né, Dani? Estive lá hoje, viu? Parabéns, estrutura muito boa. Vocês vão somar muito para toda essa região aí, né? Que toda a cidade, né? Que vai ser beneficiado com essa farmácia. Mas também trago uma demanda para a secretária de saúde. Lá vai ser a obra ali do Centro de Especialidades, vai ser em média de 3 meses e meio. Eles estão ali há 4 semanas. 4 semanas, provisório. Não tem um ventilador, nada. Não tem, só o tempo. Muito calor hoje, muito calor. Eu estive lá, as pessoas me relataram, muito quente. Os funcionários também relataram. Nas salas onde os médicos ficam, não tem um ventilador, nada. Então ali está muito calor. Hoje tinha várias crianças lá, pais, mães, e realmente eu vi. Eles estavam sofrendo, tudo suando, tudo com muito calor. Então fica aqui o meu pedido para uma estrutura daquela gigantesca, uma estrutura ótima, para que seja colocado, né, provisoriamente, um ar-condicionado, um ventilador que seja, para amenizar todo esse calor aí, que só vai aumentar, né, desses dias que vem aí. Então fica aqui o meu pedido à secretária de saúde, Giovana, que vem fazendo um ótimo trabalho, para que dê uma atenção lá para todos os funcionários e também pacientes do Centro de Especialidades. Muito obrigado. Passaremos para o último vereador inscrito, vereador Geraldo José. Boa noite, presidente, vice-presidente, secretário da mesa, vereadora Valéria, nobres vereadores, público presente, imprensa, funcionário da casa, pessoal que está em casa, uma boa noite a todos. O que eu trago hoje aqui, presidente, primeiramente, é sobre a educação. Mais uma vez, o problema de ônibus estragados, sem condições de andar. O que acontece? Estou tendo reclamação do pessoal da zona rural, que o ônibus não está indo buscar, porque está quebrado. Está indo para a oficina de Varginha, uma oficina lá em Varginha, e demorando. Acho que tem 4 ou 5 ônibus quebrados. Já não tem, e tem esse tanto quebrado. Quero pedir ao prefeito, mais uma vez, que tem lá dentro da Secretaria de Educação mecânicos que têm condições de fazer o trabalho. Mecânicos que está ali a vida inteira, mas que ganham o salário mínimo, que não tem uma hora extra, mas perde a vontade de trabalhar. Eletricista, tudo tem lá. Mas o prefeito, o senhor Luiz Carlos da Silva, secretário de Educação, por que não leva esses meninos para fazer um curso, né? Para ter mais condições desses ônibus ser arrumados aqui, outros carros da educação,
que está indo lá para essa oficina de Varginha, que está ficando um absurdo. E está indo e voltando. Então, o que eu penso? Não quer economizar? Por que não economiza dentro do município mesmo? Vai comprar aí 7 ônibus, nós conversamos na viagem. Por que não pede lá onde vai comprar os ônibus para dar o curso a esse mecânico e que pague um salário digno? A gente fica até assustado. E eu quero, mais uma vez, presidente, já pedi um ofício, para mim, quanto tempo esses ônibus estão gastando de peças, de mão de obra lá em Varginha. Porque eu já fiz 2 ofícios, agora o 3º, senão depois vou ter que pedir um requerimento, para ver quanto está dando de gasto nos carros da educação e também da Secretaria de Saúde. O outro assunto que eu trago aqui, o Roberto citou aqui no começo da fala dele, que a gente acompanha também, que é de assustar, que foi gastado aí 1.100.000 no ano de tampa-buraco. Dá o equivalente a 100 mil por mês. 100 mil reais. E a cidade cheia de buraco do mesmo jeito. Então, desperdiçou nada, senhor prefeito, 1 milhão de reais. Eu acompanhei sua entrevista também, achei estranho. Que o senhor falou que tem uma equipe excelente, ótimo, não tem nada contra ninguém. Mas gastaram 1.100.000 de reais no tapa-buraco esse ano. Por dia dá 3 mil reais. No mês dá 100 pau. 100 mil reais, 1.100.000. Será que não tinha outro modo? Igual citou aqui o outro vereador, esse dia o outro vereador citou ali o Popó, Roberto, eu já falei, mas não adianta. Arruma a rua, igual lá na Cidade de Jardim, 3 ruas lá. Arrancou tudo, está tudo arrancado lá. Dinheiro jogado fora e muito dinheiro. Se é um governo, igual o senhor falou, que tem que economizar, que até, mais uma vez aqui, eu não queria falar nesse assunto, fechou até uma escola para economizar, esbanjando dinheiro no tampa-buraco assim, o que está acontecendo? Então, é só isso, a gente não quer brigar, estamos falando a verdade. Dinheiro sendo desperdiçado, igual está sendo desperdiçado lá na educação. Pode melhorar muito lá. Tem mecânico capacitado lá. Precisa de fazer um curso, precisam de ganhar melhor. Será que é de acreditar se tem alguma coisa envolvida lá nessa oficina em Varginha? Será que está acontecendo alguma coisa? O que será tanta vontade de levar esses ônibus para Varginha, de tanta vontade a briga para comprar massa asfáltica? Será que tem alguma coisa errada? Senhor prefeito, o senhor também tem que ajudar um pouco. Boa noite a todos. Sem mais vereadores inscritos, nós passaremos agora para a nossa ordem do dia, para a discussão e votação dos projetos. Hoje nós temos 8 projetos em pauta e nós iniciaremos aí a leitura destes projetos. Passo ao vereador Matheus para a leitura do primeiro item. Cumprimento a todos novamente, uma boa noite. Primeiro item. Projeto de Lei do Executivo 029 de 2026. A presente proposição tem por finalidade viabilizar a abertura de créditos adicionais no âmbito da Secretaria Municipal de Transportes e Obras, destinados à execução de serviços públicos essenciais, como manutenção de vias públicas urbanas, reformas, pequenos reparos e adaptações na estrutura física dos imóveis pertencentes ao município, bem como a manutenção da frota de veículos e custeio da prestação de serviços de monitoramento de trânsito, com autoria Executivo Municipal. Peço aos senhores que votem. Senhor presidente, Pois não. isso aí também é para construção, não? Não, aqui está apenas como reparos. Então, construção não, apenas reparos, ó. Já foi Os falado. recursos é a prestação de serviço de monitoramento de trânsito. Espera aí. É isso mesmo, reparos e manutenção. Não, aqui não cita construção. Tá, obrigado.
Então, o primeiro projeto é destinado aí à Secretaria Municipal de Transportes e Obras, destinado, então, a reparos e algumas manutenções. Devidamente aprovado, passaremos para o segundo item. Segundo item, projeto de lei do Executivo 048 de 2026. A presente proposição tem por finalidade assegurar a continuidade do contrato referente à prestação dos serviços essenciais de gestão dos resíduos sólidos domiciliares do município, com autoria Executivo Municipal. Vereador. Senhor presidente, volto a cumprimentar novamente. Vocês mudou o jeito de falar aqui, né? Que é para pagar o resíduo sólido, não é isso? E até gostaria de saber se continuou pesando, se foi só um dia que pesou. Então, eu já vou declarar meu voto contrário, porque não concordo em levar o lixo para a cidade de Nepomuceno e não pesar. Então, já declaro aqui meu voto o contrário a respeito por causa da balança. Vereador Maciel. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da mesa, Miller, secretário, vice-presidente, vereadores, vereadora Valéria, pública presente, imprensa escrita e falada e funcionários da casa. A respeito desse projeto, também fizemos acompanhamento da pesagem, né, do caminhão vazio e tudo. Concordo plenamente também que podemos trazer de forma de todas as viagens ser pesada. Então, concordo plenamente, mas a gente sabe que se não pagar, tem os contras, onde vai jogar esse resíduo. Então, eu voto a favor de pagar, mas cobrando sempre a balança para que não gere dúvidas de quanto foi levado, quanto está sendo pago, e que aí resolve esse problema de uma vez por todas. Vereador Geraldo. Boa noite uma vez, com respeito a todos. As palavras do Roberto, as palavras do vereador Maciel, passou da hora de alugar a balança, que ela é R$9.000 por mês, né, que pesava todos os dias, que vinha buscar, e não só o resíduo sólido, também a massa asfáltica. Então está fácil de resolver o problema. Enquanto não tiver uma balança para pesar todas as vezes, eu vou votar contra e quero que conste em ata o meu voto também, viu, presidente? Que é contra esse projeto, tá? Com respeito a todo mundo, respeito o voto de todo mundo. O meu é contra e quero que conste em ata. Vereador Antônio. Senhor presidente, com o cumprimento da mesa, senhores vereadores, vereador Valério, público presente, imprensa, funcionários da casa, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, a minha pequena revolta vai até um pouco além da questão de pesagem. Eu já estou indignado hoje, novamente, falei com o secretário de obra, a questão de buscar lixo no quilômetro Ponta Leite, que está uma vergonha. Não vou dizer que a culpa é do atual prefeito, porque das outras gestões também não mudou muita coisa, não. Entendeu? Buscar lixo em caminhão de caçamba. E aí, pelo asfalto inteirinho, se alguém de vocês quiser olhar amanhã, pode dar um pulinho até lá no quilombo, entendeu? Vem caindo o lixo na estrada inteirinho. Uma vergonha. Já falei com o secretário, já falei com o prefeito e ninguém toma providência. Pelo menos uma lona, colocar alguma coisa depois que tiver a carga pronta, terminar de fazer o lixo nos 2 distritos, põe uma lona, põe aquele coisa que põe lá no sombrite, põe aquele sombrite para ajudar a segurar, mas não. Aí vem aquele lixo aberto dentro do caminhão caçamba, sabe? A estrada já não está lá essas coisas, porque, né? É para limpar a estrada, o mato está tomando conta da nossa estrada, já cobrei, entendeu? Então, assim, está difícil, sabe? A gente não quer criticar, a gente não quer apontar dedo, a gente está junto com a administração, mas está ficando muito difícil, porque você fala, quando vem na outra semana está do mesmo jeito. Você fala, cobra, a outra semana está do mesmo jeito. É saco de lixo que cai, é saco de fralda descartável que cai para a rodovia, sabe? E depois ninguém cata, aí via que é a bagunça, que é a anarquia, sabe? Então, assim, já passou da hora de tomar providência, porque já que nós pagamos, e é tão assim, uma coisa tão incrível, que mesmo se o imóvel estiver fechado, você é obrigado a pagar essa taxa, mesmo se o imóvel estiver fechado.
Você é obrigado a pagar. Não é possível. Eu acho que essa taxa tinha que ser investida no lixo. Por que não compra mais um caminhão prensa, 2 caminhão prensa? Está aí pegando empréstimo para comprar ônibus, essa coisa. Por que não faz empréstimo? Tem a coleta, o dinheiro do lixo todo mês, que o cidadão é obrigado a pagar. Entendeu? Por que não pode fazer empréstimo, comprar 2 caminhão prensa para estar recolhendo esse lixo dignamente? E não fala só a questão, não, porque tem uma questão mais importante ainda, que além do lixo cair no chão, é a questão do coitado do gari. O gari fica lá em cima no caminhão caçamba, fica lá rebolando para lá e para cá para não cair lá embaixo, entendeu? Para ficar fazendo a carga. E se uma hora um coitado desse cair no chão, quebrar o braço, o pescoço, entendeu? Então, assim, será que não vê? Será que não enxerga? Gente, eu acho que quando a gente assume uma prefeitura, quando você assume uma cadeira no executivo, você tem que assumir a responsabilidade também. Isso aqui tanto faz para prefeito, vice-prefeito, vereador. Isso aqui não são só louros, não. Tem também, entendeu? As estradas de espinho, não é só dar risada, não. Tem que chorar, chorar, tem que estar junto também. Mas tem que tomar providência, tem que tomar atitude, fazer alguma coisa. Aí passa um, não resolve, passa outro, não resolve. O dinheiro é do povo, acho que tem que ser gasto com o povo, sabe? E a questão, aproveitar o ensejo que foi falado, não só o prefeito, secretário, acompanhar mais as obras, acompanhar o povo que está trabalhando na rua, e não tem medo de falar, não, desculpa aqui o desvio aqui, ô presidente, mas é coisa rápida. Você passa nas praças, aí 8h30, 9 horas, o batedor de rua está sentado, e eu não tenho medo de falar, não, é uma vergonha, sabe? Aí o fulano liga lá do Antônio de Brito, liga lá do Tito Vieira, liga lá do Ouro Verde, pede para varrer minha rua. Espera aí. E não ganha mal, não. O funcionário público falar que ganha mal, está mentindo. Eu sou capaz de duvidar que não tem um funcionário público que ganha menos de 3 mil reais. Entendeu? Então não está ganhando mal, não. Aí é quinquênio, é férias prêmio, é isso, é que é aquilo, é feriado emendado. Gente, mas vamos ajudar. Agora mesmo o município vai ter, hoje tem 1.700, agora mesmo vai ter 2 mil funcionários, não dá, agora mesmo vai ter 3 mil funcionários, não dá, porque não ajuda, não colabora. Estudia o secretário falando para mim que foi chamar a atenção do servidor, me manda lá para o mexerifado. Mas o que é o problema lá do mexerifado? Lá não trabalha? Não, a pessoa tem que prestar atenção. O concurso é a mesma coisa de dirigir, apenas um documento. Se você não souber dirigir, não funciona. O concurso é para você ter uma estabilidade do serviço, mas você tem que trabalhar, você tem que mostrar seu serviço, você tem que fazer por aquilo que você vale, entendeu? Então, assim, está passado da hora de alguém tomar providência. Eu falei isso com o secretário de obras semana passada. Falei com ele, falei com o prefeito. Vocês precisam tomar providência, acompanhar as obras, acompanhar serviço, acompanhar a máquina que está lá na zona rural. Vai lá ver o que o patrulheiro está fazendo. Está difícil. Vereador. Senhor presidente, eu quero falar, Antônio, a taxa de lixo foi criada para isso, só que não está fazendo. Lá no aterro sanitário, senhor presidente, até estou devendo a visita lá, tem um funcionário da ITR lá. E um funcionário da prefeitura conversou com ele a respeito do lixo. Segundo ele, quando está chovendo, o peso aumenta de 2 a 3 toneladas. Então, o cara da ITR que comentou com o motorista da prefeitura. Então, ele falou, vai lá conversar com ele, pode ir lá, o cara é gente boa. Eu até estou devendo essa visita, eu preciso ir lá para a gente conversar a respeito disso. Segundo ele, aumenta o próprio cara da ITR, de 2 a 3 toneladas a caçamba quando está chovendo. Então, fica difícil a gente de trabalhar assim. Vice-presidente. Senhor presidente, cumprimento também nosso secretário, Matheus Dias, os demais vereadores, vereador Valéria. Senhor presidente, com relação à pesagem desse lixo, eu vou mencionar aqui, mas eu já mencionei semana passada, mas vou repetir. Eu fui lá em 2 oportunidades. Na primeira delas, quando o caminhão veio na tara, o caminhão vazio, foi pesado pela vereadora Valéria, vereador Maciel, vereador Daniel, vereador Popó. Depois que foi ao aterro e encheu o caminhão, eu acompanhei pela pesagem da balança da Cocatrel, uma balança auditada de uma empresa séria. Então não há que se discutir a questão da lisura do procedimento que fora feito na semana passada, nos 2 dias que eu acompanhei. De modo que, nesse dia, o peso deu 34 mil. Vou puxar na minha memória, se eu estiver equivocado, vocês me desculpem. 34.080 em Três Pontas e 34.200 lá em Nepomuceno.
deu uma diferença de quilos, de 120 quilos. Absolutamente normal. Há o consumo do combustível, o caminhão desloca para Nepomuceno, enfim. No outro dia, nesse dia, inclusive, estava chuvoso. Aqui pesou na Cocatrel 30 toneladas e lá na CTR 29 toneladas. Ou seja, deu uma diferença bastante, mas a favor do município. Então, de certa forma, nesse dia, a questão do índice pluviométrico da madrugada não interferiu, pelo menos naquela pesagem. Porque eu me recordo que na madrugada choveu bastante. E puxando as médias do mês de março, estava dando 33, 32, 31, 30 toneladas, absolutamente normal, de acordo com a balança da Cocatrel. Por isso, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, falei, vamos liberar, vamos autorizar a tramitação do projeto, porque o município tem que fazer o pagamento. Nós temos um contrato assinado. E essa taxa de lixo, igual o vereador mencionou, ela foi criada na legislatura passada por uma imposição de uma lei federal. Então, nem culpa que os vereadores que decidiram assim. Foi uma necessidade de criar a lei e criar a taxa. Mas, ao meu ver, pelo menos por amostragem, aquilo que eu conferi em loco está dentro dos parâmetros da pesagem, 30 toneladas, 32, 33, 34, e o custo dessa tonelada para o município é algo em torno de R$ 230,65. Qual é o problema sério que eles estão enfrentando? Nós estamos com muita ausência de consciência coletiva, na medida em que vários materiais que são recicláveis, que poderiam ser separados para a Tremar, estão sendo descartados junto com o lixo. Então, se a própria sociedade não tiver uma consciência coletiva e separar aquilo que dá para reciclar, nós vamos ficar pagando esses valores caros. E o ano passado, 2025, foram 3 milhões de reais com resíduos sólidos. Para fazer um tratamento aqui em transporte, eu não sei a viabilidade disso, não sei se nós temos nem espaço, é preciso discutir com a Secretaria do Meio Ambiente, e talvez seja o caso até de chamados aqui para uma conversa, para uma audiência pública e tentar definir. Mas fato é que vou votar sim ao projeto, porque a pesagem que eu acompanhei, em loco, foi compatível com a pesagem que pesaram lá em Nepomuceno. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, até queria convidar o vereador Rodrigo, se fosse possível, para nós ir lá no aterro, conversar com esse funcionário. De repente, a gente poderia ir lá numa boa, conversar com ele, a respeito disso que ele fez o comentário. Agora, eu acho, não sei se o senhor concorda comigo, mas a pesagem, para mim, um dia aleatório, acho que não funciona. Teria que pesar todo dia, certo? Para deixar uma lisura para a população. Né? Sei que fica mais caro, mas pesar um dia no mês, 2 vezes no mês, acho que não funciona. Então, se o senhor puder, uma hora que o senhor tiver um tempinho, puder a gente ir lá, queria que o senhor me acompanhasse até lá, se fosse possível. Sim, vereador Valério, vereador Roberto, eu estou à disposição. A pesagem que nós fizemos foi aleatória, de fato foi aleatória. Até para a gente saber quanto pesa aqui, quanto pesa lá, e foi feito surpresa. Então, pela média anterior de março, estava batendo 20, 29, 30, 31, 32 toneladas. Mas eu posso também me deslocar lá e conversar com eles, até a gente fazer a compra da balança. Eu sugeri para o secretário a compra da balança. É um investimento importante que a gente pesa outros produtos que o município compra, igual o asfalto mencionado pelo vereador Coelho. Eu estou à disposição. Muito obrigado. Vereador Daniel. Senhor presidente, volto a cumprimentar. No projeto anterior eu fui contrário, então tive a oportunidade de ir até o aterro pessoalmente. Tive também a oportunidade de falar com o Agnaldo. A gente teve também a oportunidade de estar lá aquele dia, né, acompanhado de alguns vereadores, né, na pesagem. Então, ali ficou realmente, né, a minha dúvida ali ficou sanada. Mas eu espero que essa pesagem continue sendo feita, porque senão, em projetos, né, aí futuros, a gente vai ter que ser contrário, porque senão vai acabar indo contra aquilo que a gente está pregando. Que o pessoal tem nos perguntado sobre a questão da pesagem e agora, hoje, a gente está afirmando que está sendo feita. Então, eu espero que seja continuada essa questão, porque senão, nos próximos, eu também serei contrário. Obrigado. Só para deixar claro, apesar de não estar sendo feito, pesou 1 ou 2 vezes. Eu ia entrar nos pormenores e explicar para quem está assistindo aí toda essa questão do lixo, mas eu não vou fugir do tema, não. A discussão do tema aqui é pagar ou não.
E aí que quem desejar aí, né, tanto quem está assistindo quanto a imprensa local que desejar saber um pouco mais profundamente como que funciona essa questão do lixo, por que foi decidido dessa forma, por que a gente não tem um aterro aqui necessário, né, e é fácil e necessário enviar para Nepomuceno, não só a gente, como muitas cidades da região, e por que existe essa taxa do lixo, por que a conta do SAI, aí eu respondo em outro momento, tá? Peço aos senhores então que votem. Devidamente aprovado, com 2 votos contras do vereador Roberto e do vereador Geraldo. Senhor Passaremos presidente, então. Só para deixar claro, eu não sou contra pagar, não, certo? Só estou votando contra por causa que não está pesando, tá bom? Só O senhor por está isso. fazendo um voto de protesto. É porque não tá pesando, por isso que eu acho que não é certo não Entendi. pesar e ter que O senhor pagar tá, sem pesar. entendi. Só O senhor isso. está votando contra o pagamento, mas como uma forma de protesto para que haja pesagem. Entendi. Eu também, viu? Correto. Pagar Sim. tem que pagar. Ok. Terceiro item. Terceiro item. Projeto de Lei do Executivo 051 de 2026. A presente proposição tem por finalidade serviços de tapa-buracos, manutenção de calçadas, guias, sarjetas, sistemas de drenagem pluvial, limpeza de bueiros e sinalização, garantindo a segurança e mobilidade da população, com autoria Executivo Municipal. Peço aos senhores então que votem. Terceiro aí, em relação à limpeza, principalmente da drenagem pluvial ali, a limpeza daqueles bueiros, que são aquelas grades que ficam nos meios fios, que é responsabilidade da prefeitura, né? Não é responsabilidade do SAI, às vezes as pessoas confundem. Os bueiros são responsabilidade da prefeitura. Do SAI é apenas a rede de esgoto que fica no centro das ruas, que são aquelas circunferências. A rede fluvial é da prefeitura. Isso. Devidamente aprovado, apenas com um voto contra do senhor Geraldo José. Mais uma vez, protesto contra a secretaria, contra o tipo de trabalho do secretário de obras. Tipo do serviço que estão fazendo tapa-buracos. É uma forma de protestar aí para a população, porque ninguém aguenta mais dinheiro sendo jogado fora do jeito que eles estão jogando a secretaria de obras. Então, o único meio aqui é um protesto. Mas sei que não vai adiantar nada, porque, igual o vereador Antônio falou nas suas palavras hoje, parabéns, vereador. E o que a gente vê é que ainda não assumiram os cargos. Alguns secretários e o meu amigo prefeito. O dia inteiro sentado numa cadeira, tem que andar na cidade, principalmente na Secretaria de Obra, infelizmente. Né? Ele como gestor. Passaremos agora ao quarto item. Quarto item. Projeto de Lei do Executivo 053 de 2026. A presente proposição tem por finalidade viabilizar o pagamento da folha da Secretaria de Saúde com recursos vinculados, com autoria Executivo Municipal. Lembrando que esses recursos são de superávit financeiro, tá? Peço aos senhores que votem. Devidamente aprovado. Quinto item. Quinto item. Projeto de Lei do Executivo 054 de 2026. A presente proposição tem por finalidade viabilizar a aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica com recursos vinculados, com autoria Executivo Municipal. Peço aos senhores que votem. Valor destinado aí de 194 para a farmácia municipal, para aquisição de medicamentos.
Devidamente aprovado, passaremos agora ao sexto item. Sexto item. Projeto de Lei do Executivo 055 de 2026. A presente proposição tem por finalidade viabilizar o reforço do custeio das ações e serviços de saúde para a política de apoio e fortalecimento da rede de cuidado a pessoas com deficiência, prestados pela APAE, com autoria Executivo Municipal. Peço aos vereadores que votem. Vereadora. Eu gostaria de destacar que este recurso é um objeto de juros sobre a aplicação, esses 13.783. E a concessão à APAE, por ser prestadora de serviço, né, de cuidado com a pessoa com deficiência. E este ano é o nosso tema do parlamento. Sim. Então, eu gostaria de fazer esse destaque. Vereador Roberto. Devidamente aprovado, passaremos agora para o sétimo item. Sétimo item. Projeto de Lei do Executivo 056 de 2026. A presente proposição tem por finalidade abrir crédito especial no orçamento do município com base em superávit financeiro, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Transportes e Obras para a execução de serviços essenciais, com autoria Executivo Municipal. Peço aos senhores que votem. Devidamente aprovado, com apenas um voto contra do vereador Geraldo José. E nós passaremos agora, faremos a leitura do projeto, que é o oitavo item. Em seguida, passarei ao autor do projeto para que dê as suas coordenadas. Passo a palavra para o secretário. Oitavo item. Parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei do Legislativo 008 de 2026. A presente proposição tem por finalidade resguardar o interesse público e a proteção do consumidor no município de Três Pontas, diante das recorrentes e graves fraudes constatadas no setor de comercialização de combustíveis automotivos. Autoria do projeto, vereador Roberto Donizete Cardoso. Este projeto ele passou pelas comissões e na Comissão de Justiça e Redação, que é a comissão que averigua a constitucionalidade, a própria comissão ela chegou no mesmo parecer jurídico que o nosso jurídico da Câmara Municipal, que é, no caso, como da ampla defesa, e tem outras minúcias aí, é um projeto que seria, estaria indo contra a Constituição Federal. Então, ele precisará ser reorganizado. Então, eu vou passar a palavra para o autor do projeto para que ele possa dar suas considerações. Senhor presidente, volto a complementar novamente. Ele não passou pelas comissões, passou pela Justiça e Redação só. Porque primeiro passa para ela, para depois passar pelas outras. Como o projeto é de minha autoria, eu vou pedir a retirada para me fazer algumas adaptações e ajuste do projeto, tá bom? Excelente. Lembrando que a primeira reunião que nós temos, na terça-feira, às 18 horas, era Justiça e Redação. Se não passou naquela ali, não passa nas demais. Vamos lá. Então, não havendo mais projetos, passaremos agora para o grande expediente. O grande expediente é quando nós estamos nos últimos 30 minutos de reunião e os vereadores inscritos podem fazer uso da palavra durante esses 30 minutos para colocar aí mais algumas considerações que achem relevante ou importante de interesse coletivo. Dá para escrever do grande expediente ainda? Não?
Tá. Passaremos para a primeira inscrita, a vereadora Valéria Evangelista. Eu reitero meus cumprimentos a todos e eu gostaria de reforçar o convite para esta madrugada, muito animada, né, senhor presidente? A partir das 3h, lá no Centro Cultural, nós teremos aí uma transmissão ao vivo do Rosário da Madrugada com o Frei Gilson. O Frei Gilson começa a fazer, né, a transmissão ali às 3h40, mas nós estamos marcando às 3h, porque nós vamos ter um momento de louvor antes. Então, 2 dias de transmissão, terça-feira e quarta-feira, a partir das 3h. A entrada é uma entrada solidária, revertida para a Casa de Acolhimento Bom Samaritano. Pode ser material de limpeza, leite ou pó de café. E nós estamos aí preparando um cafezinho também, né, para quem estiver presente, antes de ir para o trabalho. Sim. Denis está perguntando se vai ser o que eu vou fazer. Sim, será eu. Acordarei às 2h, farei o café, levarei o café para todos. Daniel também vai colaborar, né, Daniel? Mas é tudo voluntário. Todos que estarão lá vão estar fazendo um ótimo trabalho voluntário, né? E já é uma solicitação. São vários grupos que estavam pedindo, né, essa transmissão para que fizesse aí, rezassem juntos. Então, não é algo que é difícil, né, de proporcionar. E então, a Casa de Acolhimento tomou a frente de tudo. Nós estamos realmente só dando apoio, né, como colaboradores, e também porque a gente apoia muito, gosta, né? Então, esperamos por todos vocês aqui presentes, 3h no Centro Cultural. Passaremos a palavra agora para o vereador Maciel Ramos, o segundo inscrito no grande expediente. Cumprimento a todos novamente. Eu queria começar falando aqui, teve uma missa na capela teve uma missa, né, na capela do Padre Vitor na quinta-feira, e as pessoas da organização lá, que tomam conta da capela, pediram para dar uma verificada na iluminação, que estava sem iluminação. Então, conversando com o secretário Alisson, infelizmente, o eletricista da Secretaria de Obras estava atrás de lâmpadas de LED para a cidade. Então, prontamente, eu liguei para o Marrom e ele prontamente me atendeu. Foi ele lá e o eletricista, o Alessandro, e solucionou instalou essas lâmpadas lá para ter a missa e com a iluminação tudo organizada lá. Então, eu queria agradecer ele, né? Então, fica aqui meu agradecimento ao Marrom pela disponibilidade. Talvez, a gente sabe que talvez não era nem função dele, da área dele, mas muito obrigado pela prestação desse serviço. O secretário também, eu queria agradecer também o João Peretti, da Secretaria de Agropecuária, que há um mês quase atrás, uma ponte foi levada lá no Córrego das Pedras. E ele prontamente foi lá, arrumou, mas infelizmente com a última chuva, que lá na nossa região deu de 80 milímetros, levou a ponte embora de novo. Ele prontamente foi lá, agora concretou uma parte, então a turma lá mandou agradecer. Tinha crianças que não estavam participando das aulas por causa disso, né? E então fica o meu agradecimento aqui. Agora, hoje saiu os assuntos, né, sobre esmola. Há duas semanas atrás, eu até comentei sobre esmolas, né? Tem gente que acha que dar esmola é para as pessoas, por elas não terem o que comer. E isso é assim, a maior desconhecimento do que eles usam esse dinheiro. Então, fica aqui o pedido novamente, né, que não doe,
que essas pessoas não fazem uso desse dinheiro para alimentação, para nada. Isso é 90% ou mais para uso de drogas, bebidas alcoólicas e tudo, né? Então fica aqui o nosso pedido para, né, se nós quisermos uma cidade sem diminuir essa quantidade de moradores, uma das alternativas que nós temos é essa, de diminuir essas esmolas, fazer com que eles busquem querer o objetivo de ter alguma coisa deles mesmos próprios, né? Agora, e essa questão de entregar os panfletos, assim, fazer essa propaganda, eu até me habilito no sábado, sem problema, ir no centro para a gente entregar, em frente ao supermercado Ipiranga, que a gente tem esse problema, em frente aos mercados. Então, é uma boa alternativa. Agora, falando do resíduo sólido, hoje eu tive até dei uma dispersada ali para me falar com o Marcelo sobre isso. Comentamos aqui que se tiver essa coleta seletiva, certamente vai diminuir o peso do resíduo sólido que vai para Nepomuceno. Se a gente fizer essa propaganda com a conscientização que todos separassem o lixo que é reciclável com resíduo sólido, nós vamos diminuir essa quantidade de que hoje é em torno de 30 toneladas. Se a gente tirar aí 5 toneladas de reciclável, no final do ano, vai ter uma economia para o município. Então, através disso, até ainda perguntei para ele se a gente conseguisse fazer isso, se teria algum projeto, depois de ter esse desconto nessa tarifa. Ele falou que isso tinha que ser de que todo mundo fizesse essa coleta. Então, a gente sabe que todo mundo é quase impossível, mas, assim, fica aqui o nosso pedido para que cada um que faça essa reciclagem em casa, que separe o resíduo que seja sólido com os recicláveis, que vai diminuir para o município e futuramente possa acontecer, talvez, assim, de conseguir até diminuição dessa tarifa. Tá bom? Fica com Deus. Boa noite a todos. Vereador Geraldo José. Boa noite mais uma vez. Quero deixar claro aqui meu voto hoje de protesto, principalmente na Secretaria de Obras. Não é nada contra ninguém, mas é pelo serviço que vem sendo prestado à nossa população. 0 abaixo de 0. A gente não é bobo, anda na cidade inteira, é zona rural, todo mundo reclamando de estradas rurais, todo mundo reclamando de sujeira, todo lugar que você vai. E faz 1 ano e 3 meses que o senhor Luiz Índio assumiu o executivo, e você não vê a evolução. Hoje nós votamos aqui, nada, 1.200.000 para a Secretaria de Obras. 1.200.000. 1.200.000. É vereador reclamando que não está limpando a estrada, é o outro que, né? É o tapa-buraco, tampa de dia, de noite, sai. Então, uma coisa, enquanto não tiver um trabalho bem feito na Secretaria, sempre estarei votando contra. Porque é maldade o que estão fazendo com o dinheiro público na nossa cidade. Né? Gastando muito com massa asfáltica, mas muito mesmo, e sem resultado. Gastando muito com manutenção de ônibus lá em Varginha e sem resultado. Vários setores sem resultado, principalmente na Secretaria de Obras. Não tem nada contra o secretário, né? Eu acho que o Luizinho tem que levantar da cadeira, ir na Secretaria de Obras, ir na Secretaria, olhar o que está acontecendo. E não vejo isso. Não sou contra o prefeito, o que for bom aqui eu voto, mas tem coisa que eu não vou votar. É dinheiro para circular, é dinheiro para massa asfáltica, eu não voto mais, e dinheiro para resíduo sólido. E quero que meus votos sejam constatados em ata. Em ata. Porque quando você está votando é uma beleza, mas e quando eu não estiver aqui mais? Eu não quero pôr minha mão no fogo mais. Então, pelo que está acontecendo. E nós aqui somos muito fortes. A casa são 11 vereadores. Se não tem resultado, nós temos que segurar os projetos. Se não está tendo resultado em algumas áreas, a obrigação do vereador, da comissão, é segurar os projetos. Sempre eu falei aqui. Nós somos muito mais fortes que o prefeito. Nós que determinamos. Quando eu pedi aqui para os 9 vereadores, amigos, vamos dar 10% do orçamento. Ah, não, vamos dar os 30%, porque vai melhorar. Passou 3 meses, não melhorou nada.
Se desse os 10, nós levava com a rédea puxada. Dá os 30% para ele mexer aí. E a gente não vê nada lá na frente. Então, é isso que eu falo. A Câmara é muito importante. Não adianta 3 vereadores puxar para lá, 4 puxar para cá. 5 para lá, 6 para cá. Agora aqui eu fico triste, porque muitos não acreditam em mim e no Roberto. Falam que nós fazemos politicagem. Não, nós não fazemos politicagem. Nós não somos mal, não. Eu adoro a minha cidade e a população transplantana, funcionários públicos. Eu tenho a responsabilidade que eu faço aqui. Então, por isso que tem hora que a gente tem que amarrar. Não é maldade, porque está nas nossas mãos. Se nós aqui não firmar contra a administração, eu acho quem vai ser prejudicado é a população. Eu acho que aqui cada um tem seu voto. Eu não mando no voto de ninguém. Faço parte da comissão, sou relator, né? Estou relatando os fatos aqui. 1 ano e 3 meses da administração, ainda não está acontecendo nada. E nós votamos, ganhando aqui. Hoje foi 1.200.000 para a Secretaria de Obras. Né? Brincadeira. Próximo a usar a tribuna é o vereador Roberto Cardoso. Senhor presidente, volto a cumprimentar todos novamente. Então, só para continuar a fala do pequeno expediente, no mandato passado, senhor presidente, eu cobrei uns 3 anos aqui, o Antônio sabe, com ele, sobre a mudança ali na professor Judite Correia, a mudança da mão de direção ali, que o pessoal pede muito para pôr uma mão só ali, inclusive os moradores, e que mudasse, pôr uma mão subindo ali, a outra de lá, a próxima rua descendo, saíram na avenida, né? Isso, o Marquinhos na época não quis fazer, porque não queria abrir o canteiro, então acho que até teve as cobranças de outros vereadores, e agora, com esse secretário, conseguiu abrir o canteiro, né? Então acho que vai resolver a situação daquela rua. Está fazendo várias mudanças aí de trânsito, espero que mude a mão de direção ali na Judite Correia, acho que vai ser de grande importância, né? Para que desafoga um pouco o trânsito ali naquela rua. Inclusive o SAMU mudou para lá com o pensamento que iria mudar aquela rua, por só uma mão de direção naquela rua. A rua já é estreita, tem alguns lugares assim bem caídos, então acho que se mudar aquela rua lá por só uma mão de direção vai resolver bastante. Não tem problema de estacionamento, vizinho quer estacionar de um lado, outro do outro, então é difícil até de passar ali, né? Então acho que seria de grande importância mudasse aquela mão de direção. Na entrevista do seu prefeito, sobre quem falou de estrada rural, falou de asfalto, ele também falou de asfalto para asfaltar ali a estrada sentido a Capela do Padre Vito. Inclusive ele falou que conseguiu 500 mil reais com o deputado Diego Andrade. Mas outros vereadores já tinham falado aqui que era 1 milhão que o Diego tinha destinado. Então, eu até queria saber se é 1 milhão ou se é 500, porque o prefeito falou que 500, já tinha anunciado aqui 1 milhão. Então, fica difícil. E está gravado aqui na Câmara. O vereador anunciou que era 1 milhão que o Diego tinha arrumado. Agora, aí o prefeito falou que é 500, e nós, eu, Coelho, a gente conseguiu, com o Dimas Fabiano, tem a promessa aí de 1 milhão, e está mantido. 1 milhão para asfaltar ali o sentido da Capela do Padre Vito. Pusemos, no meu telefone, o prefeito conversou com o deputado, certo? Eu fico triste que o prefeito vai lá, ele fala lá, eu consegui a verba lá para a estrada da Capela, mas não pode falar o nome do deputado que mandou 1 milhão. Eu acho assim, todos os deputados que mandam dinheiro, teriam que falar o nome dele, porque tem quantas cidades que ele tem para mandar, ele escolhe 3 pontos e depois não pode falar o nome do prefeito, do deputado. Então, eu acho isso muito ruim. Agora, está mantido a promessa de 1 milhão do Dimas Fabiano. Agora, eu queria saber se essa emenda é 500 ou se é 1 milhão que o outro deputado vai encaminhar para o município. Muito obrigado, boa noite. Passaremos para o último vereador inscrito, o vereador Antônio Carlos de Lima. Presidente, se eu me permite, vou fazer aqui mesmo.
Volto novamente a cumprimentar a todos. Primeiramente, presidente, queria que fosse enviado um ofício ao secretário ou a pessoa responsável pelos varredores de rua. Está tendo muita reclamação de cachorros que estão acompanhando o varredor de rua e avançando no motoqueiro. Já são vários acidentes que aconteceu. Pelo menos para a gente saber depois, né, quem vai ficar responsável, se é a prefeitura, se acontecer um acidente mais grave, se vai ser a prefeitura ou o varredor de rua que vai se responsabilizar pela vez os danos que a pessoa vai ter de machucar ou estragar uma moto, né? Porque, segundo informação, diz que o varredor de rua fala que o cachorro não é dele, mas o cachorro está acompanhando ele. Como que não é dele? Se não fosse dele, não está acompanhando, né? Então, é complicado. Segundo, eu queria que até já falei com ele mais cedo, mas parabenizar aqui o secretário de obra pelo trabalho que está sendo feito nos terrenos. Hoje, da Cruzinho, ainda passei lá no Califórnia, cidade de Jardim. Gostei do que eu vi. Tomara que tenha pulso para continuar fazendo o mesmo trabalho. E que possa também, senhor presidente, já que está cobrando aí a questão desse terreno aí, que existe lei também para as estradas onde existe cerca viva, que é aquelas árvores de espinho que são plantadas na beirada da estrada, não só do quilombo, mas de outros lugares aí. Existe lei para cobrar que o proprietário seja obrigado a podar, pelo menos, fazer a podagem. Então, que o secretário também tome providência, porque já cobrei isso várias vezes e até agora nada. E o último pedido, por gentileza, já falei com o secretário também, a questão daquela rua ali da Pista Safone, que tome providência, pedir para ele dar um pulinho lá no horário das crianças chegar ou sair da escola, da creche lá, porque lá tem possível. A rua é estreita, estacionamento dos dois lados e mão dos dois lados, isso não existe. Então, para que que seja mão só para ir ou só para voltar, mas que ele olhe isso lá com carinho, porque já é um pedido da diretora, já é um pedido dos pais de alunos já de algum tempo, e já faz mais de ano, entendeu? Então, eu pedi que ele tome providência para nós, que dá um pulinho lá à tarde, na hora que as crianças estão saindo, para ele ver a situação lá, que é crítica, mas crítica mesmo. Boa noite, muito obrigado. Vereador, sobre essa questão dos cachorros, né, Trasponte sempre enfrentou um grande problema que não é um problema unicamente e exclusivamente da nossa cidade. Isso aí é global. Os cachorros em situação de rua aí, né? Que moram na rua, não tem dono, as pessoas abandonam esses cachorros. O Popó não está aí para poder falar sobre isso, mas eu acompanhei vídeos na semana passada de algumas pessoas, principalmente no Catumbi, na Praça do Catumbi, mostrando servidores da prefeitura, né? Que carregam nos seus embornás ração para dar para os cachorros. E aí eles alimentam esses cachorros. Eu entendo que tem um coração bom, quer tratar bem os animais ali, sabe que os animais passam fome. E tenho certeza que esses servidores não fazem por mal, né? E nem querem que esses cachorros ataquem motoqueiros. Mas aí os cachorros são agradados por eles e acaba tomando carinho, criando um laço afetivo ali, e aí eles vão trabalhando, os cachorros vão indo atrás, né? Na esperança de ganhar um pouco mais de ração, ou de ganhar ali um carinho. Enfim, entendo o seu posicionamento, mas como eu assisti a esses vídeos e vi isso acontecendo, fica aí a explicação também. Senhor presidente, eu só queria saber, quando acontecer um acidente mais grave, de quem que vai ser a responsabilidade. Se vai ser do varredor de rua que está com os cachorros, ou se vai ser da prefeitura, quem que vai assumir a responsabilidade. Tá, vamos aguardar o secretário responder, mas de pronto eu te falo que é o poder público, né? Vamos lá. Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão, convocando todos os vereadores a estarem aqui no dia 6 de abril, próxima segunda-feira, às 18h30, para a nossa próxima sessão. Continuemos sempre fazendo o nosso melhor.